conhece, não é um evangelho light, não, é um evangelho de perseguição, de calúnia, de afronta. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Crente que não passa por luta, provação, tempestade, aleluia, está no caminho errado, irmão. Não que nós devemos viver só na luta, não. Também devemos viver em tempos de paz nessa terra de vivente, até a vinda do Filho de Deus para voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas essa mensagem que tocou o meu coração, o Espírito Santo de Deus já me leva a algo. Eu queria aqui compartilhar com meus irmãos. Se eu tivesse talvez um título assim para colocar nessa mensagem que eu estou aqui pregando no monte, eu diria: o preço de um chamado, porque foi isso que aconteceu na vida de João Batista e de Jesus. Ora, todos nós somos conhecedores e sabedor que Mateus capítulo 1, isso, Mateus capítulo 1, ali Mateus vai biografar, ele vai falar do nascimento de Jesus. Olha que interessante, quando o Filho de Deus nasce aqui nessa terra de vivente, quando a semente é colocada na Maria, que ela vai ter o menino Jesus, ele já nasce em tempo de crise. Por que ele nasce em tempo de crise? Porque Satanás, ele é um espírito. E Satanás, ele não sabia qual era a criança, mas ele sabia que iria nascer aqui o Cristo, o Salvador da humanidade. Então o inferno se levantou, o inferno fez reunião e arquitetou para que isso viesse a ser desfeito. E Satanás vai usar um rei por nome de Herodes I, para que Herodes venha perseguir e matar o menino Jesus. Aleluia. Olha só, meus irmãos, que interessante o que a Bíblia vai nos dizer. Enquanto José está indo com Maria fugindo de Herodes para o Egito, crianças abaixo de 2 anos já está morrendo. Irmãos, aleluia, para que nós chegássemos aonde nós chegamos, Deus já nos livrou de tanta coisa, já houve um sacrifício que nós não conseguimos perceber. Assim também foi no tempo de Jesus. Quando Jesus estava nascendo, o inimigo já estava investindo para tentar acabar com o projeto, o arquiteto que assim Deus arquitetou para a salvação da humanidade. E não é diferente nos dias de hoje. Irmão Jefferson, essa palavra que você está pregando está tocando no meu coração, porque eu estou passando por uma luta. Satanás não está conseguindo me tocar, mas está tocando os meus. É assim que ele faz, para tentar nos destruturar, para tentar nos balançar na presença de Deus. Mas eu tenho uma palavra a esta manhã de sábado em nome de Jesus. Sangue de Cristo tem poder. Quem nos chamou foi Deus, e o Senhor vai nos dar estrutura para passar por essa prova, para passar por essa luta em nome de Jesus. Porque quando o Senhor nos chamou, foi para uma boa obra nessa terra de vivente. E o Senhor, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Deus, ele é justiça. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E ele não vai deixar que Satanás nos envergonha. Ele não vai deixar que Satanás nos coloca para baixo. Assim aconteceu a perseguição quando o menino Jesus nasceu. Isso é o preço de um chamado. Aleluia! Temos que pagar preço. E Jesus ali já desde novinho, sem entender nada, já estava vendo um preço muito alto sendo pago pela vida do menino, o Cristo, o Salvador. E João Batista não vai ser diferente. João Batista também, ele vai nascer em tempo de crise. Olha o preço do chamado. Quando João nasce, João nasce primeiro do que Jesus, porque quando Maria vai visitar Isabel, Isabel já está com 6 meses de gestação, e Deus, o Espírito Santo de Deus, já revela para Isabel que a tua prima Maria está grávida. Aleluia! Já desde esses tempos, o Senhor já estava revelando. É por isso que eu amo a IPDA com todo carinho, mas eu sei também que muitos e muitos ministérios também revelam a verdadeira palavra e também entrega as revelações divinas do alto céu. Aleluia! E quando o menino também, João Batista, nasce, ele vai nascer em tempo de crise, vai haver perseguição, mesmo ele sendo de uma família de profeta, de sacerdote, mas mesmo assim ele também vai passar por perseguição.
O menino é gerado, ele nasce, e o menino, quando nasce, ele vai ser enviado para onde, irmãos? Para o deserto, irmãos. O menino era para ser cuidado ali pelos carinhos da mãe e do pai, no conforto, mas olha o preço do chamado que nós pagamos. O menino vai ser levado para o deserto, aonde ele vai ser cuidado ali por uma tribo, por uns conhecidos ali no deserto. Eu não vou entrar muito dentro desse mistério aí, que esse mistério é longo. É por isso que vão dizer assim, ó, João Batista, aquele comedor de gafanhoto, de mel e de gafanhoto silvestre, é por isso que vão falar isso, porque o menino foi criado numa cultura diferente, já desde cedo pagando preço. Mas esse preço que foi pago, tanto da parte de Jesus, quanto da parte de João Batista, o Senhor honrou. Nós sabemos que o final de João Batista não foi nada bom, porque a sua cabeça foi entregue numa bandeja. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso aí era João Batista perdendo nessa terra de vivente, mas ganhando no alto céu. A morte de cruz de Jesus pelo preço do chamado, aleluia, foi uma morte de cruz, aleluia, terrível, mas eis aí perdendo nessa terra de vivente, mas ganhando no céu, aleluia, para a honra e glória do Senhor. E assim não vai ser diferente, não vai ser diferente. Que Deus continue confirmando o nosso ministério, o nosso chamado. As lutas, as tribulações vão vir mesmo, não tem para onde correr. Quando João Batista estava ali já no Rio Jordão, batizando ali, João Batista batizava em média 5.000 a 2.000 homens por dia, a Deus já honrando lá na frente, por tudo que o menino tinha passado e pelo chamado que Deus tinha na vida dele. E João Batista era aquele tipo do profeta, aquele tipo do crente que nós hoje gostamos muito de se espelhar, porque a verdadeira palavra, ela tem que ser pregada, doa quem doer. Não gostou, vai falar com Deus, vai reclamar com ele. Eu não tenho nada a ver com isso, porque eu sou apenas uma ferramenta. E ai de mim se pregar e se falar aquilo que o céu não determina. Assim era João Batista. Se passado aquele Herodes primeiro que queria matar Jesus, eis que outros assim assentaram no trono, e eis que Israel tem lá um responsável lá. Quem? Herodes, um profano, um pecador, aleluia, um prostituto. Por quê, pregador? Porque o miserável vai casar logo com a mulher do irmão, tá errado. E o Espírito Santo de Deus, o revelador que revela o escondido e oculto aonde ninguém sabia, o Espírito Santo de Deus revela para o profeta, vai lá entrega o que eu mandar, aleluia. E olha que Herodes tinha uma situação bem estável, aleluia, ele era autoridade, mas não tem nesse negócio não. Se Deus mandar nós entrega mesmo, não tem esse negócio não. Deus não nos chamou para ser covarde, não. E João Batista, quando vai ter com Herodes, vai dizer: se arrependa do teu pecado, porque essa mulher que tu estás não é sua. Os soldados já ficaram irritados, os soldados já ficaram oriçados, mas vê se Herodes permitiu que fizesse naquele momento alguma coisa com João Batista, porque desde o momento que você está entregando a verdadeira revelação do alto céu, aleluia, ninguém te toca nessa face da terra não. Quem vai te tocar? Se o inferno não pode tocar, homem e mulher que não vai te tocar, doa quem doer. Mas se Deus revelar, nós temos que entregar a verdade. Assim foi o ministério do irmão João Batista, até que pessoas fizeram reunião, tanto na face da terra quanto no inferno, para arrancar a cabeça dele. Mas vai pensando aí que foi ruim para João Batista? Não foi não, porque morrer aqui nessa terra de vivente e reviver para Cristo é lucro, é uma bênção, triste é o homem e a mulher que morre sem salvação, porque após a morte ainda continua, tem dois caminhos, é céu e inferno. Essa palavra ela não pode deixar de ser pregada. As pessoas elas têm que entender, botar na consciência delas que existe céu e inferno. Se você não vai para o céu, você vai para onde? Nessa terra aqui que você não vai ficar vagando. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. É um dos
os dois. Hoje, pregadores, preletoras têm dificuldade para entrar nesse quesito, mas nós devemos falar sim em cima do púlpito. Se o Espírito Santo de Deus nos usar, nós temos que falar a verdadeira verdade. Aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. E de Jesus não foi diferente. O preço que se paga pela obra. Jesus, ele aparece, ele já começa novinho, aos 12 anos, entrando dentro da casa do pai dele. Tinha liberdade, já ensinando os doutores da lei. Mas o ministério mesmo de Jesus, ele vai começar após seus 30 anos, após ser batizado pelo próprio João Batista. Eis assim que questionavam ele: por que tu batizaste com água? E eis que João Batista já dizia: eis que eu batizo com água, mas eis que o Senhor enviará um que batizará com o Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Jesus, o Filho de Deus. E o ministério de Jesus foi uma bênção. Foi uma bênção. Foi tão bênção que o Espírito Santo de Deus me leva aqui a um mistério. Está passando pessoas para enterrar um menino, né? Para enterrar um menino. Fizeram o velório, estão ali passeando naquela pequena cidade para enterrar o menino. Mas olha que interessante. Jesus está vindo com teus discípulos. E quando Jesus vê aquela situação, ele fica assim impactado aos olhos dele. E vê uma mulher viúva que já tinha perdido o filho, em pranto, em desespero, já tinha perdido o marido e já tinha perdido o filho também, porque o filho estava morto. E eis que Jesus se aproxima. Mas quando Jesus se aproxima, doutores, algumas pessoas já estudadas, entenderam ali que pela cultura judaica dele, ele não podia interceder por aquele menino, porque ele não podia colocar as mãos. Porque judeu tem essa cultura. Eles não podem colocar a mão em coisas mortas, não podem comer carne de porco. Eles não podem fazer isso, porque a carne de porco para eles é imunda. Eles não podem. E Jesus, é interessante isso. Jesus com teu poder, olha só como é que Deus honrou o ministério do filho dele aqui na terra. Jesus é assim, no menino eu não posso encostar para interceder, mas vou encostar no caixão, que tem por nome de escrife. Escrife, chama-se caixão, traduzido, né? E ali aquele menino levanta, para honra e glória do Senhor. Que maravilha, meus irmãos. Olha a honraria do Senhor. Olha que honraria do Senhor na vida do filho dele. Olha que bênção, irmãos. Olha que bênção. E não foi só esse mistério, não. Teve outros também, como Lázaro. Aleluia. Eu vou nos mais pesados, nos mais difíceis. Aos nossos olhos, os mais impossível. Lázaro, amigo de Jesus. Muito amigo. Jesus não teve tempo de chegar quando Lázaro morreu. Após, Jesus vai chegar muito depois. Propósito de Deus, né? Após 4 dias. E eis que Jesus também não pode meter a mão no seu amigo lá dentro. Jesus não vai nem entrar. Jesus vai dizer: todos são conhecedores e sabedores da palavra. Lázaro, sai para fora. Aleluia. Nesse chamado, no ministério que Deus tem para nossas vidas, é isso aí mesmo, irmãos. É luta, tribulação, é perseguição. Mas eis que Deus vai honrar o nosso ministério. E eu creio que nesse dia de hoje, aqueles que estão ouvindo a palavra em nome de Jesus, receba para a honra e glória do Senhor. O Senhor vai honrar o nosso chamado. Não tem sido fácil pregar a palavra. Satanás tem se levantado, arquitetado, feito reunião, mas eu creio no poder da vitória para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor venha abençoar todos nesse dia de sábado, que nos dê um bom final de semana, debaixo da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Ficam com Deus, em nome de Jesus. Receba aí essa palavra para a honra e glória do Senhor. Amém.